Olá, pessoal! Vamos falar sobre as misturas homogêneas e heterogêneas. Só lembrando desse conceito que foi lá na segunda aula. Mistura é uma porção da matéria que corresponde à adição de duas ou mais substâncias que não reagem entre si. A partir do momento em que elas são adicionadas, elas deixam, obviamente, de serem substâncias puras individuais e passam a ser componentes da mistura. Então, no caso aqui desse exemplo, temos uma mistura, porque temos vários conjuntinhos, ou seja, várias substâncias diferentes dentro desse recipiente. Temos nesse recipiente 5 componentes diferentes. Então, eu tenho um que é bolinha rosa e 3 bolinhas brancas. Eu tenho um outro que são 2 bolinhas amarelas. Um outro componente que são 2 bolinhas verdes grandes. Tem um outro componente que é uma bolinha verde e 2 bolinhas brancas. E tem um quinto componente que é composto por uma bolinha branca grande e 3 bolinhas brancas pequenas. Tenho no total 5 componentes. Ei, curte aí o vídeo! As misturas homogêneas possuem apenas um único aspecto, isso é, as mesmas propriedades químicas em toda a sua extensão. No caso, por exemplo, da adição de açúcar, de pouco açúcar na água, ao final da mistura teremos apenas um aspecto, uma parte, como eu tentei representar nesse esquema aqui. Então, aqui eu tenho água mais açúcar dissolvido e eu só consigo ver uma parte, que corresponde a essa mistura. É importante que você tome nota que as misturas homogêneas, elas também podem ser chamadas de soluções. As misturas homogêneas, elas são sempre monofásicas, ou seja, tem uma única fase, uma única parte, um único aspecto. E as misturas gasosas são sempre misturas homogêneas. As misturas heterogêneas apresentam mais de um aspecto, isto é, têm propriedades distintas em sua extensão. No caso da água e óleo, observamos uma parte referente ao óleo e uma outra parte referente à água. Nesse caso, nós temos 2 aspectos diferentes. Temos um sistema com 2 partes diferentes. Tome nota. As misturas homogêneas são sempre polifásicas, apresentam mais de uma parte, mais de uma fase. As misturas de sólidos são sempre heterogêneas, com exceção das ligas metálicas. Exemplo de ligas: o latão, que é uma mistura de cobre e zinco, e o bronze, que é uma mistura de cobre e estanho. Cada aspecto homogêneo de uma mistura é chamado de fase. Então, aqui na água e areia, eu tenho 2 fases, portanto, um sistema bifásico. Nesse outro exemplo, eu tenho 3 fases, portanto, um sistema trifásico. Uma fase do óleo, uma outra fase da água e uma terceira fase da areia. Nesse outro exemplo, eu tenho um sistema trifásico. Uma fase do gelo, uma fase da água e uma fase da limalha de ferro, que são pedacinhos pequenos de ferro. Mas nesse caso, eu tenho apenas 2 componentes, porque a água e o gelo são feitos do mesmo componente que a água. Nesse nosso
último exemplo, nós temos um sistema bifásico, duas fases, uma fase do gelo e uma fase da água. Não importa a quantidade, o que importa é o aspecto. Então, aqui eu tenho 3 cubos de gelo, mas tenho uma única fase com esse aspecto sólido. E aqui eu tenho uma única fase com outro aspecto da água líquida. Mas nesse caso desse exemplo, eu tenho apenas um componente, uma substância. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Inscrevam-se no meu canal e não se esqueçam, vem química comigo!